Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Bom dia! Hoje são 19 de outubro de 2022, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Hoje à noite, pela Rede Globo de televisão, o jogo Corinthians e Flamengo pela Copa Brasil, valendo o título hoje, às 21h45. Rede Globo de televisão. Vamos aqui ao 14º erro nas lendas sobre a criação que estão na Bíblia. O 14º erro. Trago aqui, porque vou citar este livro aqui no vídeo. Bíblia de Estudo do Expositor. Bíblia de Estudo do Expositor. Expositor é aquele que expõe, que apresenta assuntos, que analisa. Então aqui, Bíblia de Estudo destinada aos pastores evangélicos. Bíblia de Estudo do Expositor. Bíblia de Estudo do Pastor. Este livro aqui foi escrito pelo famoso pastor evangélico Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart. Bíblia de Estudo do Expositor. O Jimmy Swaggart, ele tem hoje o ministério dele nos Estados Unidos, muito famoso aí, teleevangelista, Jimmy Swaggart. Então vamos aqui analisar mais um erro bíblico e pegar aqui o que diz o pastor famoso Jimmy Swaggart. Vamos lá. Leitor amigo, estou fazendo uma rápida análise sobre algumas passagens bíblicas acerca da criação, que está presente nos dois relatos de Gênesis. Até agora, em 11 vídeos, apresentei 13 erros muito ingênuos. Ei-los. Primeiro erro: o sol criado depois da terra, das águas, das plantas e das árvores. O segundo erro: a lua, um luzeiro, criado para iluminar a terra durante a noite. Terceiro erro: as estrelas criadas também para iluminar a terra. Quarto erro: plantas e árvores criadas antes do homem, no primeiro relato, e o contrário, no segundo relato. O quinto erro: homem e mulher criados ao mesmo tempo, no primeiro relato, e o contrário, no segundo relato. Sexto erro: animais irracionais criados antes do homem, no primeiro relato, e o contrário, no segundo relato. Sétimo erro: o dia e a noite sem a existência do sol. Oitavo erro: as águas surgindo antes da existência do sol. Nono erro: a existência de águas acima dos céus. Décimo erro: os animais domésticos, segundo sua espécie. 11º erro: plantas e árvores terrestres criadas antes dos animais aquáticos. 12º erro: o universo criado em 6 dias. E 13º erro: a existência das aves antes da existência dos animais répteis. Para esse vídeo, mais um erro, o 14º. Ei-lo. Todos os animais da terra eram vegetarianos e inofensivos. Por favor, leitor,
não ria, porque tira minha concentração aqui, por favor. Quem está acompanhando essa série já sabe que existem 2 relatos lendários acerca da criação na Bíblia. Nesse vídeo, você, leitor, verá mais um erro no primeiro relato lendário, que começa em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Antes, porém, trago mais uma vez uma afirmação de Sigmund Freud, nascido em 1856 e falecido em 1939, o pai da psicanálise, que foi judeu e ateu. Freud, com acerto, disse, entre aspas, nenhum homem racional se comportará tão levianamente em outros assuntos, nem se contentará com fundamentações tão miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Ele se permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas e mais sagradas. O mestre Freud foi bastante claro em sua afirmação, mas, mesmo assim, ainda vou deixar mais clara para você, leitor amado. Freud está dizendo que um homem racional só se contenta com fundamentações lógicas para sua tomada de partido, para seus pontos de vista. Por exemplo, um professor de direito. Se um homem, dirigindo um carro, atropela uma mulher, matando-a, sem ter a intenção, o professor de direito dirá que aquele homem cometeu um homicídio culposo e não doloso. Ou seja, esse professor agiu racionalmente, fez uso de fundamentação lógica. Coisa bem diferente é o homem religioso. Já que ele está mergulhado numa ilusão religiosa, então passa a se contentar com fundamentações miseráveis para sua tomada de partido, para seus pontos de vista. Ele não age racionalmente. Por exemplo, um cristão que elogia a Bíblia. Ora, a Bíblia é um conjunto de livros antigos que traz para nós um mundo de profunda injustiça, com incentivo à escravidão, inferioridade da mulher, intolerância religiosa, ódio a outros povos, invasão de terras alheias, etc. Assim, quando um cristão elogia a Bíblia, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. Entendeu, leitor? Veja agora, leitor, mais um erro, mais um absurdo que está na Bíblia, que não pode ser levado a sério, porque não é um livro de astronomia, biologia, física, etc. Nessa história criada por um escritor hebreu, a intenção não era mostrar como as coisas de fato ocorreram, mas, simplesmente, na imaginação do escritor, passar para aquele povo que tudo fora criado pela entidade invocada. O escritor hebreu não estava nem aí para a seriedade da coisa. Entendeu, leitor? Então vamos a mais um erro na Bíblia. Eis o quadro abaixo. Temos aí o primeiro relato, que está em Gênesis, capítulo 1. E aí temos Gênesis, à esquerda acima, temos Gênesis, capítulo 1, versículo 29. E à direita, o versículo seguinte, versículo 30. Então temos aí Gênesis, capítulo 1, à esquerda, versículo 29. E à direita, versículo 30. Então aí na Bíblia temos os alimentos para o homem, à esquerda,
ervas e frutos, e alimentos para animais irracionais. À direita, erva verde. Então vamos aqui a essa ingenuidade bíblica. À esquerda diz assim, alimentos para o homem. Vamos lá. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Deus aí, na lenda bíblica, falando para o homem. Então vamos lá. Então diz aí o Deus hebreu que os alimentos para o homem serão ervas e frutos. Veja aí, ervas e frutos, alimentos para o homem. Não está colocada aí a carne como alimento para o homem. Agora vejamos à direita os alimentos para os animais irracionais. E aí temos Gênesis capítulo 1, versículo 30, diz assim, à direita aí, vamos lá. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Então veja aí, para começar aqui a nossa brincadeira. Veja aí, à esquerda, alimentos para o homem, ervas e frutos. E à direita, alimentos para os animais irracionais, erva verde. Vamos lá. Jimmy Swaggart é um pastor evangélico norte-americano que fez muito sucesso como teleevangelista, inclusive esteve no Brasil por 5 vezes, lotando os estádios do Maracanã, Morumbi e Mineirão. Todos os domingos pela manhã, a Rede Bandeirantes de televisão transmitia suas pregações, temperadas com cânticos, gritos e choros. Ele era membro da Igreja Assembleia de Deus até 1988. Nesse ano, a vida dele mudou drasticamente. Foi publicada uma foto dele com a prostituta Debra Murphy, saindo de um motel em Louisiana. Jimmy, chorando, pediu perdão a todos, mas não houve saída. Foi expulso de sua igreja. Hoje está com 87 anos de idade, à frente de seu milionário ministério em Baton Rouge, Los Angeles, Estados Unidos da América do Norte. Pois bem, em sua Bíblia de Estudo do Expositor, editora própria do Ministério de Jimmy Swaggart, ano 2012, página 3, sobre os alimentos destinados ao homem e aos animais irracionais, que estão na lenda bíblica, que estão no quadro acima, ele escreve assim, e aí temos Jimmy Swaggart escrevendo aí sobre os versículos que vimos acima. Animais, alimentos destinados ao homem e alimentos destinados aos animais irracionais. E veja aí o que diz o pastor muito famoso. À esquerda aí, em relação ao homem, e à direita em relação aos animais irracionais. Então ele escreve aí, vamos lá, ele diz assim, à esquerda, refere-se ao fato de que tanto os animais como a humanidade foram vegetarianos antes da queda. E certamente isto veio a mudar depois do dilúvio. Gênesis capítulo 9, versículo 3. Então aí, o pastor evangélico Jimmy Swaggart está dizendo que antes do pecado de Adão e Eva, na lenda bíblica, antes da queda, o homem e todos os animais eram vegetarianos e calmos, não eram ofensivos.
Então diz ele isso aí sobre o homem, que antes do pecado de Adão e Eva, o homem era um animal vegetariano, não comia carne de forma alguma. O homem. Por favor, não ria agora. Então é o que ele diz em relação ao homem. E aí à direita, em relação aos animais irracionais, ele diz assim no livro dele, na Bíblia de Estudo do Expositor. Isto nos diz que os animais, no princípio, não foram criados como animais de rapina. Ou seja, todos os animais foram também vegetarianos. O que significa que todos, e não só alguns, eram dóceis. Então diz o pastor Jimmy Swaggart que antes do pecado de Adão e Eva, os animais irracionais também, todos, não comiam carne. Não comiam carne. E eram animais tranquilos. Um leão, por exemplo, não atacava outro animal. Jamais. Diz aí o pastor Jimmy Swaggart, em referência às passagens bíblicas, que estão em Gênesis capítulo 1, versículos 29 e 30. Então veja aí, ele diz que o homem, antes do pecado de Adão e Eva, o homem era vegetariano e vivia sem briga alguma. E diz também que os animais irracionais, todos os animais irracionais da terra, todos, também não comiam carne, eram vegetarianos. E tranquilos, os animais não se atacavam. É o que diz aí Jimmy Swaggart em seu livro A Bíblia de Estudo do Expositor, sobre as duas passagens bíblicas acima. Entendeu, leitor querido, a maluquice proferida por um dos mais famosos pastores evangélicos dos Estados Unidos? Ele está afirmando, com base numa lenda bíblica, que antes do pecado do casal Adão e Eva, os dois não comiam carne, eram vegetarianos, só comiam alface, beterraba, cenoura, chuchu, agrião, rabanete, rúcula, etc. Entendeu, leitor? Antes do pecado, Adão e Eva eram puros, logo, não comiam carne. Por favor, leitor, não ria agora, porque tira minha concentração aqui. Deixe para rir depois, por favor. E o famoso e milionário pastor evangélico diz mais ainda. Ele diz que, antes do pecado de Adão e Eva, todos os animais irracionais também eram vegetarianos, não comiam carne também. E mais, todos eram dóceis, bem calminhos, não matavam outros animais para comer. Assim, por exemplo, antes do pecado de Adão e Eva, leões comiam alface, tomate, rabanete. Da mesma forma, jacarés, cobras, tigres, etc. E os animais irracionais também viviam numa paz, sem ataques. Por exemplo, os leões viam uma zebra e não a atacavam. Os jacarés também não atacavam os animais que bebiam água em seu recinto. Peixes, baleias e tubarões não atacavam outros animais. Todos comiam alface, cenoura, beterraba, rabanete, etc. Tudo era maravilhoso antes do pecado de Adão e Eva. Entendeu, leitor, a loucura do pastor evangélico? E veja que o ministério dele é milionário, com milhões de fiéis, acreditando nessas maluquices. Veja, leitor, mais claramente ainda, as afirmações de Jimmy Swaggart. Para que você entenda melhor, veja o quadro. Ele diz assim, à esquerda, antes do pecado, e à direita, depois do pecado de Adão e Eva. Então ele diz que à esquerda, vamos lá, antes do pecado,
O homem e os animais irracionais não comiam carne e eram inofensivos. E à direita agora, depois do pecado de Adão e Eva, o homem e os animais irracionais passaram a comer carne e se tornaram agressivos. Que ignorância, caro leitor! Só mesmo pessoas extremamente ingênuas, infantis, para dar crédito a uma loucura dessa natureza. Nem havia necessidade de vir aqui para fazer uma análise sobre esse assunto. Ora, no planeta Terra existem aproximadamente 8 milhões de animais. 8 milhões de animais, incluindo o homem, que precisam se alimentar para continuar vivendo. É a chamada cadeia alimentar. Cadeia alimentar, que nada tem a ver com a cadeia presídio penitenciária. Desde o berço, antes da existência do homem, milhões de animais, já eram carnívoros, herbívoros e onívoros. Carnívoros, os que se alimentam de carne. Herbívoros, os que se alimentam de ervas e vegetais. Onívoros, os que se alimentam de carne, ervas e vegetais. Antes do aparecimento do povo hebreu, há 6.000 anos, antes das lendas bíblicas sobre a criação, antes da lenda de Adão e Eva, já existiam o homem e todos os animais irracionais, comendo carne, ervas e frutos de árvores. E também já existiam homens e animais irracionais em situação de selvageria. O homem é um animal onívoro, sempre comeu carne, ervas e vegetais. Sempre foi um grande devorador de carne e, quando não havia ainda descoberto o fogo, comia até mesmo carne crua. E muitos comem carne crua até hoje. Muito antes do aparecimento da Bíblia, a vaca, desde o berço, é um animal herbívoro, come somente ervas e vegetais, não come carne. Leões, tigres e hienas, desde o berço, são animais carnívoros, só comem carne. Afirmar que o homem e todos os animais irracionais eram vegetarianos e inofensivos é uma loucura sem fim. É caso de internação em hospital psiquiátrico com urgência. É, por outro lado, gozar da boa-fé das pessoas. Os animais mais antigos na Terra eram aquáticos, oriundos dos mares, e, por excelência, carnívoros, devoradores de carne, e não eram inofensivos. Ao contrário, atacavam suas vítimas com voracidade. E, em épocas em que não havia um ser humano no planeta Terra. Quando apareceu o homem, já encontrou milhões de animais carnívoros, comendo outros animais para garantir sua sobrevivência. Observando bem os animais carnívoros, leão, tigre, urso, é fácil ver que a natureza os preparou para essa tarefa: atacar, matar e comer outros animais. Por isso mesmo, eles possuem dentição forte, garras afiadas, mandíbula alongada e para a frente. Entendeu agora, leitor, a loucura propagada pelo milionário pastor evangélico? Ele escreveu, baseando-se numa lenda bíblica boba, que, antes do pecado de Adão e Eva,
O homem e todos os animais da terra eram vegetarianos e viviam em paz. Não comiam carne e não eram agressivos. Imagine, leitor, um leão comendo uma salada de alface e dando um beijo num homem. Imagine uma cobra cascavel comendo chuchu e fazendo carinho numa criancinha. O pastor diz que o mundo era assim antes do pecado. E aí o que aconteceu? Adão e Eva pecaram, e aí o homem e os animais irracionais passaram a comer carne, deixando de lado alface, beterraba, cenoura, pepino, chuchu, etc. E o mais engraçado é que, nas narrativas lendárias bíblicas, ao contrário do que escreveu o pastor, o próprio Deus hebreu adorava ver animais atacando pessoas e também sendo sacrificados pelo homem. Entendeu, leitor? O Deus hebreu exigia que o homem hebreu matasse animais para comê-los e para que a divindade pudesse sentir o cheiro da carne queimada. Mais um vídeo e muito obrigado.